Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Bueno, sou médico psiquiatra. Eu preparei esse vídeo para falar sobre as principais dificuldades em relação aos cuidados com a saúde mental no meio da quarentena, no meio dessa pandemia. No final eu tenho material extra para profissionais de saúde, para pessoas que estejam em um sofrimento psíquico um pouco maior. Vem comigo, a gente vai conferir as 5 principais dicas e eu vou destrinchar cada uma delas. Para cada uma das dicas eu vou estar contando com a ajuda muito especial do Meliante, o meu gato, que vai estar aparecendo, dando as diretrizes aí de como enfrentar cada uma das maiores dificuldades, então não vou estar sozinho nessa tarefa. E com a Lozinha, que vai estar sempre lembrando, seja gentil com você mesmo. Esse é o X da questão. Para cada uma das dificuldades eu vou martelar a ideia de seja gentil com você mesmo. A primeira questão e a primeira dificuldade, muitas pessoas estão sentindo muito cansaço. Ou as pessoas estão tendo sono demais ou estão dormindo de menos. Trava de volta. A questão 1, que vem aparecendo com muita frequência, uma desorganização em relação ao cotidiano, aos horários de fazer tarefas e ao sono. O sono em especial ele tem sido muito perturbado na quarentena. Há múltiplos relatos de pessoas falando, olha, eu tô com sono demais, eu tô com sono de menos, meu horário de sono tá todo bagunçado, eu tô percebendo que eu tô cansado durante o dia, eu tô percebendo que eu não tô dormindo no horário de sempre, para eu fazer as minhas atividades, minhas tarefas, eu tô sempre cansado. Pô, mas por que isso tá acontecendo? E quando isso acontece, essas pessoas se sentem muito mal. Eu volto para minha Lozinha. Primeira ideia, seja gentil com você mesmo. As causas desse cansaço são muito variadas. Primeiro, a gente está diante de um período de muita ansiedade. A gente não sabe muito como que as coisas vão se desenrolar, a gente tem muita incerteza sobre o futuro, muita incerteza sobre a economia, para quem trabalha muitas incertezas sobre a própria profissão, para quem é estudante, muitos estão temerosos em relação a como que vai ficar minha faculdade, e as matérias práticas, e o TCC que eu tenho para entregar, e a minha pós, será que vai ter vestibular, como que vão ficar os concursos para os quais eu estou me preparando. Então a gente está vivendo um período de muitas incertezas. Período de muitas incertezas faz com que a gente fique automaticamente mais ansioso e o sono assim fique mais superficial. Como o sono ele não fica tão profundo, ele pode ficar menos satisfatório, menos reparador. Isso pode dar uma sensação de cansaço maior. A segunda questão, a gente está num período de viver o luto, de viver as nossas tristezas. A gente teve que perder um monte de coisa. Enquanto seres humanos, somos seres sociais, a gente se encontra com pessoas, a gente precisa encontrar com pessoas, a gente precisa compartilhar nossas alegrias, as nossas tristezas, encontrar e ver pessoas, inclusive, é o que dispara uma série de reações bioquímicas no nosso cérebro, liberando, por exemplo, dopamina e ocitocina, que são 2 hormônios com funções de neurotransmissão, que aumentam o prazer e geram uma sensação de conexão muito importante. Se conectar com outras pessoas é inerente à nossa natureza e isso está muito mais difícil em períodos de pandemia. Com isso, nos sentimos muito mais tristes, tendemos a nos sentir tristes. A terceira possível explicação é o tédio. É uma coisa meio maluca que eu vou explicar, mas é assim que a gente funciona. Quando temos tempo mais livre, tendemos a nos sentir mais cansados. Então assim, para quem está estudando, para quem está trabalhando, quando a gente está com a agenda super cheia, a gente fala, nossa, se eu tivesse um tempo livre, ia render pra caramba. E aí chega o final de semana ou nas férias, quando a gente tem muito tempo livre, a gente se pega muito cansado ou muito indisposto, não tem energia do dia a dia, né? É natural. O nosso cérebro, quando vê que tem muito mais tempo para executar determinadas tarefas, ele vai gerenciar isso de uma forma muito mais lenta, nos dando uma sensação de menos energia. Então, para quem não está trabalhando ou para quem teve uma mudança muito grande na rotina, é natural se sentir um pouco mais cansado. De novo, seja gentil com você mesmo. Uma outra coisa que pode gerar muito tédio é uma rotina muito fixa. Então, quando a gente tenta estipular uma rotina em que nada acontece, ou que a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente tende a se sentir cansado, indisposto e exausto. Então, aí vem algumas dicas e algumas soluções que eu vou apresentar para vocês. A primeira é ter uma rotina e ser criativo com a rotina. Se a rotina ela é sempre a mesma, é sempre idêntica, é sempre mecanicamente igual, a gente tende a não perceber
o tempo da mesma forma, parece que o tempo está passando muito rápido e a gente não está aproveitando o tempo adequadamente e a gente não sente tanto prazer e tanta felicidade. Então é uma ideia um pouco esquisita que eu estou propondo, mas é o seguinte: estabeleça uma rotina e seja criativo com alguns elementos dela. Então, por exemplo, tem horário para acordar, horário para dormir, horário para se alimentar, horário para estudar, horário para se exercitar, que vai ser minha segunda sugestão. Mas não faça todo dia a mesma coisa. Então, por exemplo, puxa, eu vou deixar um horário para ler um livro diferente. Eu vou ter no meu lazer nem sempre a leitura, mas eu vou pesquisar coisas que eu nunca pesquisei antes. Eu vou começar a experimentar músicas que eu nunca experimentei. A minha interação com a minha família, por exemplo, na hora do almoço, eu vou colocar um jogo que eu sugeri para minha família e eles abraçaram, foi bem legal. A gente fez a seguinte brincadeira: a gente descrevia uma pessoa apenas pelas qualidades e os outros tinham que adivinhar quem era. Esse tipo de brincadeira, esse tipo de interação, ele gera aproximação e maiores conexões. Então a minha primeira sugestão é: tenha uma rotina, tenha horário para se alimentar, horário para dormir, horário para fazer suas atividades, estabeleça um horário para isso e tente respeitar todos os dias, mas seja criativo, não tenha uma rotina fixa. A segunda sugestão, que ainda está dentro da ideia de rotina, é: faça uma atividade física. A atividade física ela tem uma série de benefícios para todos os sistemas do nosso corpo, especialmente para a saúde mental. Ela é muito necessária e muito bem-vindo. Ele ajuda a regular o sono, controla o apetite, é preventivo e ele é benéfico pra caramba para ativações de humor, então para lidar com depressão, com ansiedade ou ativações de tristeza e de ansiedade que porventura possam acontecer, e gera uma sensação de bem-estar muito importante. Caso esteja difícil para você fazer uma atividade física, também não se culpe, seja gentil com você mesmo. Uma última dica para organizar a rotina é: não faça todas essas atividades num mesmo lugar. Tente fazer em lugares diferentes, tá? Então, tem um ambiente para estudar, mesmo que seja uma casa pequena, não leva, por exemplo, tudo para fazer no quarto. Tenta dividir, tenta separar essas atividades por ambiente diferente. Uma curiosidade, antes de ir para o terceiro item, tem uma jornalista chamada Emily Nussbaum. Ela ganhou inclusive o prêmio Pulitzer de crítica de televisão. Ela tweetou um negócio que eu achei muito legal. Ela falou: olha, eu percebi que o meu corpo, o meu funcionamento mental mudou no meio dessa pandemia. Eu estava tendo sono e todo dia à tarde eu precisava de um sono. E ela nomeou esse sono, ela colocou: eu chamei esse sono de o colapso. E aí todo dia à tarde ela tira um cochilinho à tarde, controlado, ela colocou isso na agenda dela para conseguir controlar e se programar melhor. Mas isso diminuiu a sensação de culpa e fez com que ela se sentisse bem. Então essa é uma dica adicional aí que eu achei bem bacana. Um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é o uso de redes sociais. A gente vive num mundo conectado e as redes sociais têm sido um recurso para muita coisa. Para me relacionar com pessoas, para eu dizer o que eu penso, para eu buscar notícias, para eu me expor, para eu expor o que eu sinto. Tem muitas funções diferentes. Só que o uso extenso e pesado de redes sociais ele está associado a uma série de complicações. Pode gerar aumento de tristeza, depressão, ansiedade e, inclusive, quanto maior é o uso, quanto mais intenso é o uso de redes sociais, aumenta-se a sensação de solidão. Diante disso, inclusive, alguns estudiosos tentando descrever uma dependência do uso de redes sociais, uma dependência do uso de smartphones em especial, e para isso eu vou dar algumas dicas ou algumas sugestões de medir. Puxa, como que eu estou usando a rede social? Isso é saudável ou não, ainda mais no meio da pandemia? Um primeiro norteador do uso das redes sociais é se perguntar qual que é o seu objetivo. O que você está buscando quando você entra em uma rede social? É algum tipo de interação? Quer dizer, tem um objetivo definido? Eu estou indo atrás de uma informação, eu estou indo de saber alguma coisa sobre algum familiar ou sobre algum amigo meu, eu estou querendo me atualizar sobre algum assunto, ou eu entro na rede social sem foco nenhum. Eu estou entediado e aí, putz, vou dar uma olhada do que está acontecendo no Facebook, vou ver no Twitter que baguncinha que está acontecendo. Quando a gente entra numa rede social sem um foco, sem um objetivo, é muito mais provável que eu não estabeleça conexão nenhuma e que eu me perca. E que eu comece a fazer links e de repente eu entro num assunto, eu estou depois linkando 30, 50, 60 assuntos diferentes e eu não estabeleço conexão com ninguém. Isso é um primeiro indicador de que o uso talvez não seja muito saudável. A segunda questão é: eu passo mais tempo navegando nas redes sociais ou mais tempo interagindo com pessoas? Porque eu posso utilizar redes sociais sem que aconteça nenhum tipo de interação ou conexão com ninguém.
Isso o pessoal quem estuda isso chama de conexão passiva, na qual entra-se nas redes sociais, mas você vai só ligando um feed ou vendo discussões, vendo opiniões das pessoas, tendo ativação de várias emoções diferentes, nesse período em especial muita raiva, imagino eu, já que a gente está tendo um debate muito intenso dentro do cenário que a gente está vivendo, e muitas vezes essa raiva ela não é nem canalizada para uma ação, isso gera um sofrimento vazio, que não resulta em efetivamente nada que seja de muito produtivo. Então, se pergunte, eu estou entrando na rede social, eu tenho uma finalidade quando eu entro e eu estabeleço ou não conexão com alguma pessoa. Quem usa muito a rede social tem um outro sintoma bem descrito que chama FOMO, Fear of Missing Out, do inglês, quer dizer, olha, é o medo de eu perder o que está acontecendo. A ideia é mais ou menos o seguinte, começa a surgir uma sensação de que o mundo e toda a informação ela está acontecendo na rede social. E se eu não estiver ali conectado e vendo o que está acontecendo, eu estou excluído desse mundo. Isso começa a gerar ansiedade, a ponto de eu querer checar as informações, os feeds, os likes, tudo o tempo todo. Se você tem esse medo ou essa preocupação, ou já teve essa sensação, isso é um indicador e seria uma ideia legal repensar o uso das redes sociais. Um último risco do uso excessivo de redes sociais é o seguinte, quando a gente usa a rede social, existe a ativação do sistema de recompensa a cada curtida ou a cada admirador que a gente ganha. Esse sistema de recompensa é exatamente o mesmo que se ativa num usuário de substâncias. Então, de repente, a gente pode se tornar um dependente de redes sociais e um dependente dessas curtidas. A gente pode, inclusive, desenvolver uma outra identidade que ela se torna muito autocentrada. Assim, a gente começa a postar fotos ou ideias ou fazer posts apenas com a intenção de ser admirado ou de ser validado. E o ambiente da rede social não é um ambiente ideal para quem procura apenas isso, né? A chave da questão, como eu falei durante o vídeo inteiro, é buscar conexões e ser gentil consigo mesmo. Então, essa ideia, se você identificou isso em alguém ou em si mesmo, principalmente, puxa, eu só estou indo na rede social atrás de uma curtida, estou indo na rede social atrás de uma aprovação, esse não é o melhor ambiente para isso. Aí vem as sugestões, né? Como que a gente lida com isso, como que a gente reduz essa sensação de solidão e esse uso excessivo de redes sociais. As saídas são múltiplas, tá? Algumas ideias, usar um app track, agora na maior parte dos aparelhos Android, no iPhone também já tem nativo um medidor que ele vai te dizer o quanto que você está usando de redes sociais e você pode começar a controlar ou estabelecer uma meta própria interna, falar, puxa, eu vou verificar redes sociais a cada 15 minutos ao invés de ficar com o celular na mão o tempo todo, vou diminuir agora para 30 minutos, eu vou tirar, num caso mais extremo, eu vou tirar a rede social do meu celular e só vou checar no computador uma vez por dia, no final do dia, para eu ver exatamente o que eu estou procurando, né? Para eu me informar da forma que eu acho que é a melhor para mim. Então, uma outra ideia é você entrar nas redes sociais com uma meta já estabelecida. Então, eu vou entrar tal horário, determina o horário que você vai entrar e estabeleça o objetivo que você quer com a rede social. Olha, eu sigo uma determinada pessoa que traz determinadas informações, eu vou ver como que está minha família, eu vou interagir com determinada pessoa. Então tenha uma meta e tenha um objetivo quando você entra na rede social. Uma ideia adicional, que daí não está relacionado com a dependência das informações ou dependência de redes sociais, é você usar a rede social a seu favor. Eu falei antes que ver rostos de pessoas ativa e facilita a liberação de algumas substâncias no nosso corpo que aumentam a sensação de prazer e diminuem os danos de um estresse maior, né, que é a dopamina e a ocitocina. Use isso a seu favor. Então, como a gente está num período de distanciamento, use chamadas por vídeo e múltiplas chamadas por vídeo, uma série de aplicativos, sites que proporcionam isso. Tente fazer isso com regularidade, né? Porque ver rostos de outras pessoas faz bem para nós mesmos e a rede social pode facilitar e proporcionar isso. Existe inclusive uma campanha mundial chamada distanciamento social, não é isolamento social. Não é porque estamos distantes que a gente não tem que se comunicar e não conviver com ninguém. Ainda dentro dessa temática, relacionada a informações e redes sociais, pode acontecer um sofrimento pela avalanche de informações que a gente tem recebido. No Brasil isso tem sido especialmente difícil porque a gente tem as notícias do Covid, da pandemia acontecendo, mais as notícias de um cenário político muito turbulento, né? Então ter um filtro do momento em que eu vou viver todo esse estresse e muitas vezes as frustrações que a gente tem que lidar
é muito importante, né, a ponto de que isso não atrapalhe o seu funcionamento. Se isso começar a atrapalhar como você fica com a sua família, como que está o seu trabalho, você não conseguir funcionar em absolutamente nada, se isso estiver acontecendo, é um indicador de que é o momento de você controlar períodos em que você vai fazer essas checagens. É muito legal você dar uma atenção especial para os órgãos oficiais, então Ministério da Saúde, a OMS, órgãos oficiais, órgãos governamentais. Tem um filtro muito grande em relação a fake news. Qualquer divulgação que você receba por WhatsApp ou por Facebook, cheque a informação ou pergunte para algum profissional da área, alguma pessoa que seja um cientista da área, antes de divulgar ou antes de se desesperar com essa informação nova, e estabeleça um momento do seu dia para fazer isso, porque senão a gente pode perder a mão e viver em função de todo esse cenário turbulento, só sofrendo e não conseguindo agir de uma forma eficaz. Bom, o extra que eu preciso falar é voltado para profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid-19 e para profissionais de saúde mental. Eu participei nessa semana de uma live com o pessoal do IPQ da USP, no qual eles alertaram para uma questão que eu acho que é muito importante falar. Muitos profissionais de saúde atuando no Covid podem desenvolver quadros de transtorno mental associados ao sofrimento de viver essa realidade muito triste, né? Podem desenvolver quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de estresse pós-traumático, isso aqui vem apontando estudos fora, apesar de ainda não concluídos. Procure, se você é um profissional linha de frente da Covid-19, procure apoio de saúde mental, não deixe a coisa ficar fora de controle. Você é uma pessoa muito importante para todos nós nesse momento. Já existem os riscos de contrair essa doença ou de qualquer tipo de adoecimento, então vamos prevenir essa questão da saúde mental. É uma questão difícil, é uma questão dolorida, é algo que exige muito de todos nós e de quem está trabalhando nessa linha de frente, eu acho que muito mais. Para quem está fazendo trabalho voluntário, eu só vou deixar uma sugestão: procurem supervisão. A OMS tem alertado e muito dos perigos de uma crise dentro de uma crise. O que é isso? A gente ter trabalho voluntariado sem supervisão e sem uma noção de qualidade do que está sendo oferecido. Boa vontade é muito bem-vindo, mas isso não é o suficiente. Então, se você é um profissional de saúde mental e quer oferecer um trabalho gratuito, a minha sugestão: procure locais ou centros que estão fornecendo capacitação e supervisão, porque a gente vai estar lidando com uma situação muito diferente, muito especial, e esses profissionais eles precisam de um atendimento qualificado, né? Eu vou deixar o link e a descrição no final. O centro que eu tenho como referência, que faz um excelente trabalho, estão fazendo um trabalho agora gratuito para todos os profissionais de saúde, chama CTC Veda, é o Centro de Terapia Cognitivo Veda. Toda a base deles é em terapia cognitivo-comportamental, que tem uma fortíssima evidência, é a primeira linha de tratamento para depressão, ansiedade e transtorno do estresse pós-traumático. Então, se você é um profissional de saúde e está passando por isso, ou você conhece algum profissional que está passando por isso, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. E se você é um profissional de saúde e pretende se candidatar ou quer fazer um trabalho voluntário, a minha ideia e a minha sugestão conecte-se com pessoas que já têm uma experiência e que estão oferecendo supervisão para isso, para a gente fazer o melhor por todos. Um abraço.